Bom, amigos, vamos nos concentrar, pensar no Mestre Jesus, agradecer ao Mestre por tudo que ele tem feito por nós, por ter vindo a esse planeta e ter nos dado todo o exemplo de como agirmos para chegarmos até o Pai. Vamos agradecer aos mentores do nosso grupo, esses seres de luz que nos ajudam tanto com a nossa reforma íntima, com os nossos estudos. Vamos agradecer a eles por estarem aqui mais uma vez esta noite, nos orientando para os nossos estudos. E assim, com muito amor, vamos começar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Amém. Gente, boa noite. Hoje somos eu e o Cezinha. Vamos falar sobre o capítulo 6, metade dele, né? Algumas páginas. E eu vou começar. Foi muito legal porque a gente fez separado os nossos resumos, né? E a gente foi bater um papo essa semana sobre os resumos e a gente acabou selecionando as mesmas questões para a gente tratar com vocês, né, o que a gente achou interessante. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deu certo? Abriu aí para vocês? Se eu fizer assim, vocês veem? Quer ver? Sim? Então, o capítulo 6, sobre a oração, nós vamos falar algumas páginas, né? Mudou para vocês a tela aí? Não? Então, deixa eu voltar, eu vou do outro jeito, que eu acho que fica melhor. Aqui vocês estão vendo? Agora mudou. Tá, eu vou deixar assim, tá? Então, vamos lá. Os capítulos anteriores, na verdade, a gente está seguindo, né, acompanhando os candidatos a médiums que a gente estava vendo nos outros capítulos. E aqui ele vai fazer algumas observações a respeito do moço que saiu da reunião mediúnica, né, com a família, e ele está voltando para o celular, e ele tem alguns desvios de comportamento na área sexual, e o André acompanha esse moço até em casa, junto com o Alexandre, e ele vai começar a fazer algumas observações do que ele está vendo do plano espiritual. Então, o que chamou bastante a atenção da gente foi o quanto que o André Luiz fica impressionado com a condição de micro-organismos que atingem esse irmão, né? Ele chama aqui de microbiologia psíquica. Então, micro-organismos que estão diretamente relacionados com a parte da alma, da mente, né? Da psique desse moço. E ele começa a se perguntar por que razão ele não entende como cuidar desse irmão. Então, ele vai fazendo observações a respeito da medicina terrestre, já que ele era médico, né? Ele conhecia de perto as manifestações patológicas no organismo humano, então ele sabia o que era uma infecção por bactéria, vírus, demais desorganizações dos órgãos, sabia pedir um exame, avaliar um exame, tratar, cuidar, né? E ele fala que ele era um defensor da vida, muitas vezes ele teve no dilema entre a vida e a morte com um paciente, e administrando o que ele conhecia da medicina terrestre, mais a vontade da natureza. Eu achei isso muito importante, porque ele sabia que não era só o que ele podia administrar,
para o doente, mas sim também o que a natureza favoreceu ou não naquele momento, ele podia ter sucesso ou não no tratamento. Na maioria das vezes ele sabia como tratar e ele tinha o resultado positivo. Mas ele também já tinha perdido alguns pacientes e ele achava isso normal. Mas dentro da medicina terrestre estava tudo bem. E no plano espiritual, com aquele irmão que ele desconhecia essa parte de micro-organismos na esfera espiritual, como tratar isso? Existiria um remédio específico, como existe na medicina terrestre? Né? Então, ele foi observando que esse jovem tinha uma condição de ser um paciente grave, porque ele trazia com ele os desconfortos, um desespero íntimo, porque ele tinha assédios o tempo todo negativo e parasitas escuros que circundavam esse corpo dele. Então, ele tinha essa condição orgânica, espiritual, e mais as atrações energéticas que ele trazia dos irmãos que acompanhavam ele, né? E ele não se sentia hábil e apto para tratar esse enfermo. E aí é bastante interessante porque é o que a gente faz, né? A gente se pergunta o que fazer em determinadas situações, né? Então ele começa a se perguntar se haveria um tratamento para essa condição espiritual. Como seria esse tratamento? Será que esse irmão... Oi, Bê. Paula, desculpa, vocês estão ouvindo um barulho estranho, tá? É como se fosse uma microfonia, um barulho agudo que entra no ouvido, tá até difícil de concentrar. Você também está ouvindo, Daniel? Quando você fala, Paula. Eu também estou escutando. Você também está? É no microfone, eu acho. Eu vou fazer o seguinte, machuca os ouvidos, né? Aí, pessoal, voltando, né? Só recapitulando um pouquinho. O André Luiz fazendo as suas observações, e aí ele se pergunta se haveria um tratamento para esse irmão, se esse irmão foi abandonado pelo plano espiritual, e por isso que ele está tão assediado, por isso que ele está tão comprometido. Ele começa a se fazer muitas perguntas. E nós achamos interessante ele perguntar se toda essa situação do encarnado que ele está vendo ali, ele leva quando desencarnado, né? Então, essa pessoa, ela desencarna, vai para fora da carne. Esses parasitos vão continuar atingindo esse espírito? Qual seria o alívio para tudo isso, né? Qual seria o remédio para tudo isso? Então, ele se faz todas essas perguntas, e o Alexandre está junto e vai acompanhando todo esse raciocínio mental do André, né? Então, aí, o Alexandre vai começar a tentar explicar para o André Luiz tudo o que acontece. Então, a gente pôs uma fotinho aqui do filme Ghost, que vai tratar sobre o vampirismo. O Cezinho até brincou comigo, falou, não vai ficar com medo da foto, hein? Porque aqui, ó, a gente vê uns companheiros lá, né? Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre o vampirismo. O Cezinha vai explicar melhor, eu vou só dar a introdução aqui, que a gente se atenta ao fato do vampirismo, a gente já ouviu nos outros capítulos, é muito sério, é muito grave, está diretamente ligado à nossa vibração mental que a gente atrai, né? Então, muitos dos nossos irmãos que estão nas zonas inferiores têm nessa condição a origem das suas dores, né? Então, no plano encarnado e no desencarnado, no plano espiritual, a gente vai sofrer essas consequências também. E tudo por uma ligação magnética. O que pensamos aqui, atraímos lá. E assim vai o ciclo se formando o tempo todo. Nós temos um poder mental muito grande, a gente já estudou isso, e tudo isso a gente consegue plasmar, a gente consegue exteriorizar todas essas condições, né?
E, então, o Cezinha vai explicar daqui para frente, tá bom? Deixa eu passar aqui para ele. Muito bem. Eu queria só chamar a atenção para todos nós, nessa reflexão, seguinte ponto, né? É muito interessante pensar que a gente tem um médico que foi encarnado, que era o André Luiz, que ele era um médico que nos outros livros, né, no Nosso Lar, conta mais sobre a vida dele, né? Que ele, na verdade, ele não foi uma pessoa exemplar na vida terrestre, foi uma pessoa que teve suas falhas, e acabou passando um período complicado no umbral, onde foi resgatado. Então, olhando desse ponto de vista, né, de uma pessoa que é um espírito que saiu do plano espiritual, recebeu um resgate no umbral e depois começou a trabalhar ao lado dos benfeitores, as indagações que ele traz, elas criam para nós um paralelo muito interessante entre a nossa vida aqui, né, na matéria e o que está se acontecendo no plano espiritual. Todos nós, a gente entende que nós estamos numa passagem pelo planeta Terra, aqui é um processo de evolução. Então, quando você tem um olhar desse, e as indagações que ele começa a trazer, né, criaram um debate, uma discussão interessante que eu tive com a Paula, né? Antes de entrar na questão do vampirismo, eu vou jogar aqui um tópico para a gente pensar, e se achar interessante, depois no final a gente pode tomar. O André Luiz, como um médico na Terra, ele entendia todos esses diagnósticos. Os diagnósticos apareciam para ele de uma forma já estudada, né? Então, existem soluções para várias dores, operações, e cada vez mais a medicina terrena, ela trata muito bem do nosso corpo físico. Agora, o que faz o corpo físico buscar um médico? É fácil, nós sentimos uma dor, um desconforto, e logo corremos para buscar esse alívio. Já no plano espiritual, quando se trata desse rapaz, ele estava sofrendo um processo que a gente está vendo agora de vampirismo, onde o André Luiz relata esses parasitas escuros, né, como essa microbiologia psíquica. Ele usa esses termos que são extremamente interessantes, porque a microbiologia é estudo dos seres vivos, né, dos micros. Então, ele coloca ela num outro plano, colocando esses micro seres parasitas no plano espiritual, e ele começa a tentar buscar o que resolver. E ele começa a ter indagações sobre a própria vida dele, que é onde a Paula trouxe naquelas questões, né, no último slide, onde ele começa a se perguntar desse sofrimento, e será que esse sofrimento vai, né, do plano físico para o plano espiritual? E é quando o Alexandre, ele vem e começa a interferir e começa a colocar os esclarecimentos dele, deixando bem claro que sim, né? Que essa é uma continuação, que o vampirismo ele não está simplesmente algo que acontece apenas no plano encarnado, que muitos dos casos que acontecem no plano espiritual é uma continuação desse processo. Foi nessa que a gente pensou nessa foto do Ghost, do filme, que é uma mostra, né, uma pessoa que realmente cometeu muitos atos de uma vibração muito baixa, né, no plano físico, e na hora da morte ele acaba sendo levado, né, de uma forma por esses grupos de espíritos escuros, né? Então a gente fez um pouco esse paralelo. O que eu acho muito interessante nas terminologias ali, que o Alexandre começa a trazer, é quando ele começa a mostrar que, como essa frase que está grifada, cada célula física é instrumento de uma determinada vibração mental, né? Em cima ele coloca, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo. Então a gente começa a entender o poder mesmo dessa nossa força mental, né? Como que a força mental tem uma influência não só nas ações da nossa vida, mas também tem uma influência completamente toda a microbiologia que vive dentro do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, a gente é constituído de átomos, moléculas, existe colônias de bactérias inteiras que estão abrigando dentro do nosso corpo. Então, nós temos um ecossistema aqui dentro, né, que ele tem uma certa coordenação, e quando ele coloca
que cada célula física é instrumento de determinada vibração mental, dá para se começar a entender que provavelmente todo esse nosso corpo acaba absorvendo ou entrando nessa vibração que a gente acaba criando com o nosso pensamento, né? E aí ele puxa, que ele dá o gatilho para essa uma discussão já de muito tempo, que no Espiritismo vem se falando, a hora que a ciência, né, encontrar com o Espiritismo, né, que evolução que não teríamos, né, a hora que a gente começar a entender a importância da alma no corpo físico, qual a evolução dos tratamentos que a gente não teria na própria medicina e na própria nossa vida física, né? Outra coisa ali muito interessante que ele começa a trazer, porque nesse momento dessa discussão onde estava uma questão negativada, né, o que vão fazer? Esse cara está cheio desses parasitas, tem cura, não tem? E o Alexandre, com muita cautela, começa a explicar os processos de cura, que acaba ali lidando para o que é o que vai direcionar muito esse capítulo. Ele entra ali no final e fala, né, todos somos herdeiros do Pai, estamos criando, renovando, aprimorando e destruindo alguma coisa. Então, isso é o processo da vida nossa aqui, né? Que envolve todas essas questões. E a gente acaba fazendo isso muito com o quê? Né? Com a nossa força mental, né? Pode passar, Paula, por favor? Tá. Nesse momento, então, assim, que eu acredito que o Alexandre, ele começa comparar, né, essa força, o vampirismo, essas forças dessas entidades negativadas juntos com o indivíduo que estava as atraindo, né, que forma essa relação até um pouco simbiótica, e ele começa a mostrar os caminhos do antídoto para sair disso, que acho que era muito a pergunta do próprio André Luiz. Ele estava buscando, questionando, né? Nós tínhamos diagnósticos no plano material para tratar isso com tais remédios, e no plano espiritual, qual é o remédio para se tratar isso, né? E ali que o Alexandre, ele vira e ele coloca, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que ele vira e ele comenta que há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, né? E a gente iria conhecer o antídoto mais forte, que ele coloca como antídoto mais forte, que ele acaba dando, na nossa sessão encerra ali na página 60, né, que ele acaba comentando que a prece traça fronteiras vibratórias. Então ele já puxa o gatilho para começar a falar do poder da oração. E uma coisa que eu acho muito, muito interessante nessa questão inteira é que o Alexandre deixa bem claro que o Criador, Deus, ele nos deu a todos, por igual, as ferramentas para lutarmos contra essas forças, né? Contra essas forças negativadas. E essa está dentro de nós mesmos. Então, nós temos essas ferramentas, né? Sendo delas uma que a gente tem já de pronto seria a prece, tá? Então, a gente acaba, ele encerra, né? Nossa parte encerra, onde ele vira comentando que a prece traça fronteiras vibratórias, e ele deixa uma deixa ali interessante, falando, convidando o André Luiz venha para observar o que vai acontecer, né, após essa indagação dele da traça fronteiras vibratórias, ele comentando, venha, né, venha que ele vai fazer uma visita àquela casa, onde ele coloca que ali existia uma pessoa, que no caso é a irmã desse indivíduo, né, que tinha a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta como disciplinada. Então ali ele começa ali já deixa para mostrar o poder de quando essa oração ela realmente ela é manifestada com fervor e com acredito com uma certa disciplina também, né? Você quer comentar alguma coisa, Paula? Eu queria só salientar o fato, vou voltar aqui, que você falou bem, e tem um pedaço aqui, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Então, no meu entendimento, apesar dos esforços, né, das entidades e dos
benfeitores que, como ele disse, no plano espiritual estão tentando, de alguma maneira, trazer de fora uma cura, uma solução para aquele irmão, se ele não tiver o reconhecimento do que está acontecendo de errado, que ele precisa alterar, ou começar a aceitar as explicações, a verdade de como é o funcionamento do plano espiritual, de como a moral deve existir para cada ser, ele não consegue, o plano espiritual não consegue atingir esse irmão. Então, ele mesmo tem que saber que ele tem que aceitar a verdade, as aplicações dos princípios da moral, e se equilibrar para que ele comece, entre aspas, um processo de autocura e que a ajuda comece a chegar a ele de maneira efetiva. Senão, essa ajuda não consegue ter o sucesso que deve ter, né? Era só isso mesmo. E a gente, então, ali a gente teve a Paula escreveu uma conclusão, né? Então, ela coloca assim, né? O campo médico é muito maior depois da morte do corpo, quando compreendemos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. O plano espiritual tem recursos socorristas aos enfermos da alma, mas a cura se dá através do esforço do próprio espírito enfermo, que ela acabou de mencionar ali na frases ali do Alexandre, né? Na prática, a oração é uma das mais eficazes medicações espirituais. Sendo que eu coloco um adendo aqui, né? Só a oração feita com fervor, né? Porque acredito que a oração, apenas por repetição constante, sem realmente ter um mergulho de sinceridade, é apenas frases sendo repetidas, né? Então, eu acho que essa oração, quando ele fala com fervor, eu fico até um pouco mais curioso de saber se ele vai tratar desse assunto em algum momento nesse livro, é quando ele começa a trazer o sentimento e a emoção junto da palavra, né? A palavra, ela acaba sendo um veículo para manifestar esse sentimento que acaba sendo que é uma força, né, que sai de dentro da pessoa, assim, do coração mesmo. Ela fala com aquela pessoa que fala com amor, né, que realmente com sinceridade, né? Que eu acredito que é aí que está a força mesmo da oração, né? Não apenas só na palavra dita. Então, acho que é isso. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Paulo. A gente pode abrir para discussões. Não, é isso. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui para a gente poder discutir com os colegas, tá bom? Nossa, falei igual na classe. Discutir com os colegas. Baixou a pedagoga. Saiu a fisioterapeuta e entrou a pedagoga. Gente, tá aberto o questionamento para vocês aí, se a gente puder ajudar, eu e Cezinha, a gente achou muito interessante. Nós até falamos, né? São 3, 4 páginas dentro de um capítulo que não é extenso, mas se a gente for pegar cada questionamento do André Luiz e cada observação do Alexandre, dá muita coisa para a gente pensar, né? Por exemplo, essa pergunta dele, esses micro-organismos acompanham a gente quando desencarna? Atacam o perispírito? Que pergunta sensacional, né? Porque todo mundo tem essas dúvidas, e ele, como médico, ele tinha mais dúvida ainda, porque saía, e olha que era o médico, né? Ele saía da condição dele de terrestre encarnado para o plano espiritual, e como as coisas são iguais, mas são diferentes, né? Então, tem bastante coisa aí para discutir. Então, vamos lá aos colegas. Oi, Adriana. Giovana? Não, eu ia falar que esse capítulo ele era mais curto, né? E até na hora de dividir os temas, né? Para fazer a programação, até discutir com o César, né? Se a gente faria, se era possível fazer de uma só vez o capítulo todo, e nós achamos melhor dividi-lo, porque esse assunto é um assunto muito sério, muito importante, né? Sobre a oração. Acho que é um assunto que a gente tem falado e insistido bastante a respeito, né, desse medicamento, né, do espírito, que
Que realmente, quando a gente aprende a orar, quando a gente integra a oração nas nossas vidas, muita coisa melhora, né? Muita coisa muda na nossa vida. Até essa semana, nós estávamos ouvindo uns vídeos no YouTube das rezadeiras. As rezadeiras, acho que era de onde que era? De Paraíba? Era lá do Nordeste. Então, são as conhecidas benzedeiras, né? A gente, às vezes, quando o Vitor era pequenininho, a gente usava bastante uma benzedeira, porque ele tinha um problema muito sério para dormir. E assim, elas contando sobre a oração que passava de mãe para filha, né? E as gerações que iam seguindo essa prática, e elas recebem nas casas delas, gente com problema de dente, de dor de barriga, de mal-olhado, e aí elas explicavam como que elas faziam, né? E assim, é o poder da oração, que elas têm a fé, elas usam a fé em Deus, em Jesus, e transfere aquela energia, né, para as pessoas que vão em busca da cura, né? Então, são alguns vídeos que a gente escutou essa semana, e muito interessante sobre a oração, né? Porque existe um poder magnético, né, na oração. E quando a gente descobre esse poder magnético, né, e se a gente usa esse poder, né, que existe porque quando você ora com fervor, como disse o Cezinho, você coloca fervor, coloca amor na oração, é uma energia, né, que vai entrar em contato com energias superiores, né? E eu acho que a gente tem algumas coisas interessantes aí, né? Nós estamos com dor, a gente vai no médico, a dor se manifesta, a gente busca a cura. Agora, esses ataques espirituais, eles são muito... Desculpa esse barulho, que meu filho está com um amigo na sala, não sei se vocês estão ouvindo, eu tranchei todas as portas, aí eles estão lá. Não tem problema, não. Espero que não atrapalhe. Esses ataques espirituais, eu conversei com a Paula, eu acho assim, uma coisa curiosa é que eles criam maiores necessidades no ser humano de continuar fazendo aquilo, né? Por exemplo, a gente vê que está tudo muito ligado ao vício. O vício traz um prazer. O prazer, em algum momento no nosso corpo, está ligado também com química, né? Com dopamina e outras coisas. Então, assim, só que ao estar tendo esse prazer, a pessoa não é que nem quando ela está com uma dor de barriga que ela vai correndo para o médico. Não estou aguentando de dor, preciso de ajuda. Não, ela está sendo atacada, está fazendo um mal enorme para ela, que pode prejudicá-la por vidas e vidas, encarnações e encarnações, e ela não percebe, ela continua alimentando aquele prazer. Então, quando o André Luiz se questiona o que fazer, ele está se questionando porque ele está do outro lado vendo os parasitas. Então, ele está vendo aquilo, então ele está como um olhar de médico horrorizado, que ele está vendo o ataque do parasita no indivíduo, mas o indivíduo aqui no plano terrestre está continuando a vida dele, né? Está se sentindo prejudicado, a gente percebe que existe uma busca desse rapaz, né, nos capítulos anteriores, mas existe uma certa dificuldade de ele se permitir tentar se entregar para uma busca mais profunda, mas ele se permite a continuação do vício, né? Isso que é um questionamento que eu criei. Eu falei, puxa, olha que sutil e perigoso que são essas energias, porque elas não nos prendem na nossa dor, elas nos prendem através do prazer, né? Exatamente, Cezinho. E você teve uma percepção aí finíssima. E hoje a gente percebe, né, que está tendo um aumento agora de mais suicídios, né, né, estão levando, em algum momento a gente sabe que essas energias, elas vão acabar levando também para a autodestruição do indivíduo, né, de alguma certa forma ou não, mas é algo muito sutil, né, então quando o Alexandre coloca que Deus, né, ele coloca de uma forma que todos temos essa força nossa de podermos mudar isso e não faltam ferramentas, né, oração é uma delas, ele mostra que é o que a Paula comentou, que a busca por essa cura está realmente na vontade do indivíduo,
de buscar, não é apenas a cura do negativismo, não é esse prazer, porque é prazeroso ter isso. Então, acho que essa busca dessa cura não é, não quero ter esse prazer. É algo superior a isso, que deve fazer com que eles entendam que existe uma elevação maior. Entendendo isso, automaticamente você se afasta desse prazer, né? E uma outra coisa que eu achei curioso, quando ele comenta microbiologias psíquicas, então, ao meu ver, a microbiologia psíquica deve se conectar com a nossa microbiologia do corpo, não estou só jogando aqui um pensamento, e aí eu pensei naquelas expressões que às vezes as pessoas falam, a memória celular, né? E aí tem todo um processo de renovação celular no corpo, de meses e tal. Falei, então, assim, às vezes o sujeito está com aquela vontade, a mente dele de querer tentar mudar, mas o corpo já está tão contaminado, né, as próprias células do corpo estão contaminadas que provavelmente o próprio corpo deve fazer uma solicitação para o cérebro, né, de voltar a ter esse mesmo tipo de atitude, de ação, para voltar para a busca daquele prazer, para poder ser alimentado novamente com aquela química, né? Então, eu acho que chega uma hora, isso é um ponto meu, tô falando, tá, de uma observação minha, que eu imagino que tenha uma ginástica que também o sujeito tenha que fazer, ele tem que ter uma vontade tão grande a ponto de conseguir mandar uma nova ordem para o corpo inteiro, de cessar essa busca, né, pelos esses desejos, por essas vontades, né? Isso mesmo, e isso que você falou é importantíssimo, né? Porque quando nos prende pela dor, você sabe que está com dor, né? Você está incomodado, mas é uma prisão dourada. Você sabe que tem alguma coisa errada, né? Como esse rapaz, ele está numa situação, ele se sente aflito. E aquela aflição fica, né? Porque, na verdade, o prazer dele, que parece satisfazê-lo, na verdade, o está esvaziando, o está tornando doente, o está envenenando. Então, é muito sutil, né? Porque é a prisão pelo prazer. E isso é seríssimo, porque é aí que muitos de nós vamos cair mesmo, sem perceber, né? Então, é lógico que ele está envenenado, que ele está sendo o instrumento do prazer de outros, né? Então, ele vive numa aflição porque esses outros querem consumir esse prazer, e ele não é mais do que um veículo. Então, quando ele vai para esse prazer, seja lá qual for, a bebida, o sexo, a raiva, a cólera, ele libera substâncias ou absorve as substâncias que dão prazer para ele, mas ao mesmo tempo ele está sendo sugado, né? Esvaziado e envenenado. Então, com certeza Agora, é interessante, né? Porque a Giovana falou das benzedeiras e depois a gente até pode, né, acho que pôr os vídeos para vocês verem. É uma gracinha, assim, uma coisa emocionante de ver aquela senhorinha, sabe, naquele fim de mundo do Nordeste, né, e benzendo as pessoas, e a oração, e curando pessoas, né, e a oração, ela tem realmente esse poder magnético. E a gente, quando fala em poder magnético, não está falando em fumacinha, a gente está falando em poder, poder. Então, por exemplo, se você pegar, agora a saúde pública interditou, né? Que diz que poderia fazer mal, tudo. Eu nunca vi nenhuma razão para interditar, mas algum tempo atrás a gente tinha uma técnica, né, para conservar alimentos, que era submetê-los a raios ultravioletas. E se você pega uma batata, por exemplo, e você passa ela em raio ultravioleta, ela vai durar 6 meses, né? Porque mata todas as bactérias e tudo que é coisa que possa ter lá dentro, mata. Então, na verdade, a oração, ela faz exatamente isso com esses vírus psíquicos, com essas bactérias psíquicas. Ela é a onda ultravioleta que mata essas bactérias. Então, é aí que a gente precisa entender que está lidando, né, nesse capítulo, quando ele vai falar de oração e da importância da oração,
Ele está falando de algo que é realmente, né? Se esse rapaz se grudasse na oração, se controlasse um pouco, em poucos dias esses espíritos o deixariam, porque esses espíritos não querem se bater, né? Eles não querem lutar por... Eles vão insistir, vão voltar daí uma semana para ver se ele mudou de ideia, né? Vão tentar colocar de novo a mesma pressão, e eles vão insistir por um tempo, né? Porque quando você conseguiu uma vez, você tenta outras, né? O pessoal da área de comércio sabe disso, né? O pessoal da área de publicidade, de telemarketing, né? Você liga para a pessoa e fala, o senhor aceitaria responder uma pergunta? Aí a pessoa fala, bom, uma pergunta, né? Sim. Aí eles falam, mas o senhor poderia fazer o favor de responder mais um pouquinho o nosso questionário? Aí você já abriu a porta, né? Aí você fica sem jeito, sem graça de falar não. Então, isso é técnica, né? Então, esses espíritos já conseguiram abrir a porta uma vez, eles vão voltar outras vezes. Mas se ele se apegasse na oração, como Cezinha falou, a oração cria barreiras magnéticas. E não só cria barreira, ela começaria a matar essas larvas, né? Esses vírus espirituais, essas bactérias espirituais que estão infestando o perispírito dele. Então, tem com certeza muita coisa aí que merece reflexão, né? O César. E eu vi aqui também, eu achei bastante interessante, né, que ele fala assim, todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói com o nosso potencial. Então, eu não sou André Luiz, né, mas eu fico aqui me perguntando, o que eu estou construindo para mim, em volta de mim? Ou o que eu estou destruindo? Se eu tenho todo esse potencial gerador, já que eu sou herdeira do Pai, estou renovando, criando o tempo todo, o que estou fazendo comigo nesse sentido, né? Porque, como foi dito aqui, eu posso criar as minhas defesas, eu posso me proteger, eu posso também me iludir, ou eu posso destruir as minhas defesas. Então, eu acho que esse reconhecimento que nós temos a oportunidade de saber hoje, de estudar, que nós temos essa condição de ter esse carinho conosco mesmo, a partir do momento que a gente sabe o que pode nos fazer bem ou não, é uma vantagem muito grande, né? Porque muitas vezes a gente está envolvido nessa questão do vício pelo prazer, como Cezinha disse, e a gente não tem a percepção que isso faz mal, porque está tudo bem, né? Não tem a dor lá cutucando. Então, você só vai. Mas a gente tem consciência que esses vícios, de repente, te trazem um prazer momentâneo. E o que você carrega depois disso com ele? O que você atraiu, o que você construiu com a sua vibração mental, as suas células orgânicas, físicas, o que elas responderam através da sua vibração mental. Tudo isso tem uma consequência depois, né? Então, isso me fez pensar muito, além de tudo que a gente já falou, porque a gente tem, entre aspas, um poder nas mãos, que é onde a oração também atua. O que você constrói com a oração? Que tipo de pensamento você emana, vibração, magnetismo? Então, a gente pode, sim, se proteger de muita coisa se a gente conseguir reconhecer o que nos faz mal, né? Por isso que a gente está aqui estudando. Eu acho muito legal essa parte aí, Paula, que você falou, e me faz pensar que nós somos a força destruidora e criadora ao mesmo tempo, dentro de nós. Nós somos o bem e o mal, a luz e a escuridão. Está tudo dentro de nós. Em nós é a nossa escolha, né? Agora, a criação voltada mais para as escolhas menos nobres fazem parte de como nós já sobrevivemos a tantas encarnações, queira ou não, né? Encarnamos, desencarnamos, estamos aqui. Então, nós temos um conhecimento da sobrevivência através dessas partes mais negativadas nossas, né? Porque no nosso passado
sabemos que não fomos tão bem. E acho que para o ser humano, uma coisa que eu imagino é que como nós temos um pouco de receio ou do medo do novo, e a força da criação, a força da evolução é uma coisa nova para nós, eu acho que a gente acaba demorando demais, né, para engatar em direção a essa evolução, porque quando o Alexandre coloca essa frase, ele coloca ali que o Pai, quando nos cria, ele coloca essas forças dentro de nós, né? E cabe a nós saber usar essas forças, né? Quando ele fala, né, da medicina, que a Paula falou também, ali, que o Cezinha leu também naquela parte, né, cada célula, né, responde a uma frequência mental e ao impacto, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, ele diz que nós somos médicos de nós mesmos, e nós estudando, né, nos estudos que nós fazemos, né, em outros momentos também, né, como na sexta-feira, por exemplo, a gente já estudou, né, a relação do corpo e da alma, a gente já viu a questão de que o nosso corpo, ele responde ao espírito, né? Nós, em espiritismo, nós não temos essa concepção de que o corpo é algo separado, né? E então, você, quando pensa, quando quer, quando deseja, quando vibra, você está estabelecendo saúde ou doença, né? Bem-estar ou mal-estar. Então, quando ele fala que nós somos médicos de nós mesmos, é porque nós somos realmente médicos de nós mesmos. Né? O corpo não é mais que um reflexo daquilo que se passa na nossa alma. E a gente precisa levar isso a sério, né? Ele faz esse adendo, César, que é muito interessante nesse ponto que você mencionou, né? Ele fala, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Aí ele tem uma chamada depois que é muito sutil, e é importante tentar entender a força dessa palavra, né? Ele coloca assim, até plena aceitação dessa verdade. Então, ele deixa bem claro que essa verdade que ele menciona acima, que nós somos filhos de Deus e médicos de nós mesmos, né? Então, ele fala até plena aceitação dessa verdade, com as aplicações, que não é só aceitar, né? Aplicações de seus princípios. Que não adianta também só entender que isso é uma verdade e não aplicar os princípios, né? Então, com aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então, ele fala assim, até plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessante desequilíbrio. Ou seja, enquanto nós não aceitarmos essa verdade, não aplicarmos esses princípios, nós não temos como escapar do desequilíbrio, das chances de ser desequilibrados na vida. Então, é uma verdade, uma aceitação. Então, isso é como se interiorizar dentro de você, né? Eu acho que e a única forma de a gente entender uma verdade e aplicar na vida, em tudo que a gente faz, é a prática, né? Eu falo isso muito para o meu filho, você quer jogar mais basquete? Pai, você é um bom jogador de basquete? Eu falei, olha, você tem potencial se você treinar, pratica. A prática leva ao aperfeiçoamento. Então, eu acredito, a gente faz tanto essa prática no trabalho, né, em muitas coisas na vida, e aqui ele está deixando muito essa questão dessa prática, dessa verdade, né? E provavelmente o que aconteceria com a gente? Uma transformação inteira, né? Mental, que deve acarretar completamente no corpo, em todas as células, completamente. Deve ser e deve ser uma transformação que nos leva para esse processo de evolução que a gente almeja em algum momento na nossa existência, né? Existe muita... às vezes, o meu papel é um pouco lembrar coisas, inclusive, que nós já estudamos. Né? Então, assim, a gente já estudou, por exemplo, no livro da doutora Marlene Nobre, alguns mecanismos que existem no nosso sistema psíquico que funcionam como certos mecanismos que tem no nosso computador, por exemplo, se acabar a força
Tem alguns mecanismos eletromagnéticos que continuam funcionando para dar tempo de salvar as coisas, né, e preservar as informações, mas isso quer dizer que o sistema continua funcionando, mesmo aparentemente desligado. Por que eu estou falando isso? Porque o processo em que está esse rapaz e o processo que estamos nós, de luta contra as nossas imperfeições, nós já, muitas vezes, paramos de seguir nesse caminho, né, dos vícios, das paixões, nós estamos trabalhando para isso. Mas o sistema continua funcionando, é como uma roda, daquelas rodas de moinho, né, que a água vai passando, e uma hora você desvia a água, por exemplo, mas a roda continua girando, porque ela tem a inércia. Então, é aí que entra o poder da vontade. É aí que entra, né, o poder, tem até um periquito espiritualizado aqui hoje. Que bonitinho. Não é o periquito. É um periquito, não é? Como é que chama, Daniel? Não, é calopsita. Ah, ok, bom, isso eu nunca ouvi falar. Não foge, não? Parece nome de pedra. Não, calopsita. Então, é isso, a gente tem um sistema, né, que está funcionando há muito tempo. Então, mas aí que vem o ponto interessante. Porque nós vamos sentir aflição nesse momento, sob a pressão do nosso sistema que quer continuar sendo alimentado por aquele mesmo tipo de energia. Então, é como a pessoa que para de comer açúcar ou diminui a quantidade de açúcar e sente a pressão do corpo para que ela volte a comer a mesma quantidade. Mas é um tipo de aflição libertadora. É diferente da aflição do rapaz, ou que nós sentimos quando estamos viciados em alguma coisa. Né? Então, essa aflição é a aflição que cada dia suportado vai te dando mais força. Né? Você vai ficando mais forte. Enquanto que a pressão do vício é aquela pressão que cada vez que você cede, você vai ficando mais fraco, embora tenha mais prazer. Aparentemente. Então, é interessante, porque no começo desse livro, André Luiz fala, agora estou entendendo, né, estou começando a entender cientificamente o porquê da moral. E, na verdade, o que nós estamos estudando é exatamente isso. Né? São leis que se aplicam à nossa estrutura espiritual e que explicam claramente por que fazer o bem, fazer a caridade, pensar corretamente, sentir corretamente, amar, perdoar, orar, são coisas que nos libertam, que saram. Né? Por que as pessoas que oram curam mais rápido? Por que as pessoas que oram melhoram depois mais rápido de uma cirurgia? Isso é científico. Né? Por que as pessoas que recebem oração saram mais rápido, mesmo que não saibam que estão recebendo oração? Então, nós estamos lidando com alguma coisa que é científico, não é blá, blá, blá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma cirurgia, né? Todo mundo sabe. Foi em setembro. E nos últimos encontros que eu tive com o médico, que ele tirou o raio-x, e ele falava com a residente dele, ele mostrava tudo lá por dentro, né? Os tecidos e a cicatrização. E ele falava para ela, não falava para ele, falava para ela, olha isso. Olha como é que já está isso. Foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tipo, 5, 6 meses depois, né? Ele falou, isso a gente veria depois de um ano. Esses tecidos estariam assim depois de um ano da cirurgia. Então, significa que a cicatrização aconteceu muito mais rápido. Falando, eu acredito, eu tenho muita fé de que sejam as orações, porque a gente ora muito, né? Então, e o médico disse para a residente, olha só que lindo que tá, ele falava, né? Tá muito, muito, super bem cicatrizado, a gente vê esses tecidos aqui depois de um ano de cirurgia.
Então, acho que a gente orou muito, né, para essa cirurgia, porque foi a quinta cirurgia já no meu pé. Então, a gente orou muito para que ocorresse tudo bem, né, para que a cicatrização acontecesse tudo bem. E foi os resultados dessa cirurgia foram maravilhosos, né? Então, A oração, e nós vamos ver nesse capítulo, né, as razões disso, mas essa introdução que o Cezinha e a Paula fizeram, já nos dão uma ideia, né? Nós não estamos falando de algo teórico, nós não estamos falando de algo, nós estamos falando de um recurso extremamente poderoso, com características eletromagnéticas, com ação sobre a microbiologia espiritual e, portanto, física, que está... a coisa vai muito longe. E, às vezes, a gente acha difícil imaginar as coisas, né? Mas não é tanto assim. O que eu vou falar aqui, bom, vai ficar gravado, mas é só uma hipótese, né? Por exemplo, a gente fala, essas larvas, né? Essas bactérias. Como assim, né? Bom, o perispírito, o nosso corpo é colado célula a célula ao nosso perispírito. E o nosso corpo tem bactérias, tem vírus, tem bactérias, às vezes tem larvas, né, intestinais, você não sabe. O que é que impede que isso seja apenas um reflexo do que está no nosso perispírito também? O que impede que as próprias bactérias, né, tenham coladas a ela uma parte energética? Elas são seres vivos, são princípios evolutivos, princípios inteligentes em evolução. Então, o que está colado no perispírito está colado no corpo, mas são seres magnetizados também por uma energia inteligente. Então, a coisa é muito complexa e André Luiz talvez não tinha nem como explicar tudo isso para nós. Eu estou fazendo aqui uma elucubração, né, para pensar em como isso pode ser. Mas a verdade é que quando você ora, é como você passar isso num raio ultravioleta. Você simplesmente mata tudo. Tudo que aquela vibração é capaz de limpar. Então, se a gente vê isso com os alimentos, né, houve um período que isso era feito, né, nas indústrias alimentícias, e aí o governo achou, né, alguns anos atrás, que isso não era muito prudente. Sinceramente, eu nunca vi por quê. Talvez porque acabasse, né, com a indústria, com o movimento todo da indústria, né, alimentos que duram tanto. Não sei. Mas a gente vai percebendo que, por exemplo, você pode esterilizar, né? Você pode esterilizar alimentos, por exemplo, usando raios ultravioletas. Então, por que nós não podemos esterilizar o nosso psiquismo, o nosso perispírito, usando raios, né, de vibração elevada, como a prece? Ou criando campos de defesa magnética, como a prece, né? Então, esses processos de vampirismo são muito sérios, né? São muito sérios. Tem muita gente doente, tem muita gente sofrendo por causa desses processos, mas não se dão conta, né? Então, e a gente não se dá conta porque é muito semelhante à nossa vibração. Mas o rapaz, ele é um pouco melhor do que esses espíritos que o estão atormentando. Ele tem uma vida tranquila, ele tem uma esposa que a gente vai ver que é fundamental na vida dele, tem uma irmã que é equilibrada, né? Ele tem vontade de melhorar, mas ele está sob uma pressão muito grande, né? Porque ele não consegue se desligar dos vícios dele, e com isso ele virou presa de obsessores que vão sugando, vão atormentando e vão botando pressão para que ele volte sempre a isso.
né? Então, ele fala lá que muitos irmãos nossos nos planos inferiores são vítimas de vampirismo, né? Vão para os planos inferiores porque já eram vítimas de vampirismo aqui. Mas é meio inevitável, né? Porque você ficou colado a esse tipo de vibração uma vida toda, não tem como escapar dela depois que desencarnou. Então, vamos lá, vamos abrir para os nossos... Se tiver mais alguém, algum comentário. Vamos, gente, eu estudei tanto, agora eu quero que vocês façam um monte de perguntas para nós. Tô brincando, viu? Não, mas Foi foi só muito uma bem, brincadeira. apresentaram muito bom. bem elaborado, conclusões muito bem pertinentes. É importante ver, né, essas coisas que estão no texto, né? Às vezes uma frase, um parágrafo ali que você lê, que é necessário esmiuçar, tirar dentro dele o que está escondido, né? André Luiz escreve, Emmanuel e André Luiz, eles escrevem de um modo que você pode passar batido. É uma frase, a gente passa batido. E se Fica você, preso na história. ou a gente fica preso na história, ou nos elementos secundários da história, e a gente vai passando batido, e não vai vendo ali a profundidade que tem, às vezes, né, numa frase, que merece um exercício de reflexão da nossa parte muito grande. A medicina, a hora que acordar para essas coisas, vai começar a levar muito mais a sério. A gente vai poder procurar, por exemplo, recursos de análise magnética do perispírito, da aura, para tentar, já tem pesquisas nesse sentido, fotos que se tira da aura, por exemplo, e que a coloração indica certos tipos de doença, às vezes indica doenças que vão aparecer e ainda não apareceram. Então, à medida que a gente começar a entender que existe uma medicina energética, isso pode nos levar a um desenvolvimento muito grande do estudo das doenças, do psiquismo humano, das obsessões, das depressões. Por que que uma pessoa deprimida fica sem energia? Não tem vontade de fazer nada, não quer sair da cama. Porque, às vezes, ela já está, né, sendo sugada por toda... Ou a perda de energia que ela está tendo pode estar levando até... É muito complexo, mas é muito bonito. E, aos poucos, a gente vai aprendendo. Agora, tem recursos que já estão disponíveis. A oração, o estudo, a leitura, a meditação, né, a música, uma boa música. Nós vamos... A água magnetizada... Esses recursos vão sendo colocados e sem que a gente precise entender muito o que está acontecendo, nós vamos, né, sendo beneficiados por esses recursos. Oi, Daniel. Isso que você falou é muito interessante, que é rezar, orar, é muito fácil, né? As pessoas, eu pelo menos, quando eu comecei a participar aqui do grupo, para mim, acho que essa foi a grande descoberta, para mim foi esse o poder que tem uma oração. Eu não tinha ideia, não tinha. Tanto que eu até estava conversando com o Ale, que esse é o tema que mais me chama atenção, assim, que foi assim, de todos os importantes coisas que a gente já falou, esse para mim foi o que mais me aguçou a curiosidade de entender mais, porque ao mesmo tempo todo mundo pode fazer, eu acho que pouca gente faz, assim como vocês falam assim, que você, eu acho que o César comentou que se você não faz com vontade, né, ela não acontece nada, né? É um jogar palavras, né, ao vento. Então, eu até depois queria que você, se tivesse mais livros, literatura sobre isso, é um assunto que me interessa demais, assim, imensamente, que eu
eu fiquei meio encantado assim por esse assunto e eu até queria saber mais sobre isso. E agradecer vocês também pela, pela aula de hoje, essa frase que também me chamou a atenção, né? Somos como é que é? Somos os médicos Médicos de nós de mesmos. nós mesmos. Ah, isso desculpa, é uma tijolada na cara, porque é muito forte isso. E, e é verdade. Isso que é o pior. E era só isso. Bom, é isso aí. A gente vai aprendendo, né? Aos pouquinhos a gente vai integrando essas coisas, como Cezinha falou, a gente primeiro tem que aceitar, né? Que isso é uma realidade, e a segunda é integrar isso, né? E uma coisa que as rezadeiras, né, como eu disse lá, os vídeos que nós assistimos, a gente vou colocar no grupo, elas rezam, mas elas diziam, a gente só funciona para quem tem fé. Elas fazem as orações, né, as pessoas buscam, mas a gente cura quem tem fé, quem acredita. Quem não acredita, não entra, né? Então, E as pessoas acham que isso sim, pode ter autossugestão, mas quem diz que a autossugestão não é um poder? Nós somos médicos de nós mesmos. Lógico que a autossugestão é um poder, mas a autossugestão não funciona se você não tiver transmissão magnética, fluídica. Quando elas falam é preciso fé, é porque a pessoa que não tem fé, ela cria um escudo magnético. E o recurso que está vindo não entra. Então, é lógico que não funciona. Então, é muito bonito, né? Porque existe uma lógica muito simples funcionando nisso tudo, muito bonita, né? Mas A oração, né? O Daniel comentou, tem tanta coisa interessante, a gente está olhando pela ótica do espiritismo, mas tem a ótica também dos índios, como eles oravam, e eles tinham uma oração que era muito diferente da nossa, porque a oração deles não é essa oração onde a gente usa, né, da nossa vontade, a gente direciona a palavra como se estivéssemos falando com o plano espiritual, com Deus, né? Eles tinham uma oração que era muito voltada pela fé. Era, no entanto, que aquele instrumento que eles têm, aquele instrumento de chuva, sabe? Que faz muito barulho da chuva, que eles faziam a dança, aquilo para eles representava que já estava chovendo, e aquela dança para eles era um agradecimento pela chuva que viria, né? E existem alguns relatos desses xamãs que comentam que eles, em oração, eles usavam dessa devoção dentro deles, que no caso é a fé, né? Por essa algo maior, por essa. Então, o pedido deles era um pedido completamente com os sentimentos do corpo e não com as palavras, né? Então, eles usavam das ferramentas que eles tinham, né? No caso, era o ritual, a dança, mas tinha ali o que? O acreditar, a fé, o amor, né? Então, eu acho que a oração, eu não sei se alguém já tentou, mas às vezes tem essa oração de repetição, né? Eu já fiz, né? 21 dias orando a mesma prece, no mesmo horário, e só o fato de você se sentar, você acreditar que você vai fazer aquilo para trazer um bem, naquele mesmo horário, sendo o Pai Nosso ou uma outra oração, e você sente já uma modificação incrível, né? Eu tive até um caso aqui recente no Canadá, que um amigo meu, em janeiro, queria me visitar, e ele estava vindo num horário de oração. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele vai vir no horário. Aí naquele dia eu falei, hoje eu vou fazer a oração mais cedo. E fiz. E aí ele veio em casa me visitar, e ele estava muito nervoso, estressado demais. Quando ele entrou em casa, ele chegou 15 minutos depois que eu acabei a oração, a música de casa estava ainda tocando, eu gosto de deixar um incenso, né? E aí ele entrou em casa e começou a conversar comigo tranquilo, tivemos um jantar numa boa, foi uma noite agradável,
agradável. No dia seguinte, quando eu visitei ele na casa dele, a esposa dele me perguntou: o que que você fez? Ele chegou em casa, ele estava tão nervoso a semana inteira, ele se voltou da sua casa, ele voltou outra pessoa. Eu falei: eu não fiz nada. Ele foi na minha casa depois do horário da oração. Ele deve ter entrado ali. Eu até acredito que naquele dia que eu antecipei a oração, deve ter até sido alguma coisa por ele que estava vindo aqui, que ele precisava de receber. Eu sei que foi incrível, assim, a esposa dele me agradeceu, falou que queria mandar ele mais vezes em casa. Nós Enfim. vamos estudar um pouco tudo isso, não tudo, né? Na semana que Semana que vem. vem tem mais. Mas é muito vasto, Daniel, Hã? Não, eu estou respondendo ao Daniel porque ele falou, né? O Cezinha falou da oração, deu um exemplo, mas o Daniel pediu mais material, e é muito vasto, né? Isso aí, por exemplo, isso que o Cezinha falou vem, né? Provar o fato de que uma pessoa que não está nem sabendo o que está acontecendo, mas simplesmente que entra num ambiente em que aquilo é feito, né? Ele absorve o magnetismo que está ali naquele ambiente. Então, isso não precisa mais prova do que isso, né? Quem induziu, quem auto-sugeriu para ele fazer isso? Né? Ninguém. Ele simplesmente está num ambiente que está magnetizado. Né? E ele sentiu isso. Então, a gente, por aí, tem uma ideia do poder que tem tudo isso. Né? Mas nós vamos, semana que vem, voltar na oração, né? Justamente porque é um assunto, nós dividimos exatamente por causa disso, que é muito vasto. Né? Alguém mais? Eu queria fazer uma pergunta, está me ouvindo? Oi, Longe, Ana. mas Nossa, estamos. bem longe. Esses slides que vocês colocam nas apresentações das aulas são tão interessantes, não poderiam ser colocados no grupo do WhatsApp, para a gente ver depois? Poderia. As pessoas que concordarem, a gente pode pôr. Que eu não consigo, às vezes, acompanhar, ler, né, enquanto não está explicando, mas eu acho tão interessante a gente ver depois, ficar mais... Vamos colocar os que já foram feitos. Tá bom? Obrigada. Não, imagine, é uma boa ideia. E vamos, então, encerrar. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos a bênção da reflexão, do estudo. Nós agradecemos, Senhor, a luz que se faz lentamente no nosso mundo interior. Pedimos, Senhor, que esta luz possa ser mantida em cada um de nós, envolver os nossos lares nesses momentos. Pedimos aos benfeitores que envolvam e encaminhem os nossos irmãos que precisam de socorro e de atendimento. Que aqueles que têm boa vontade vieram para buscar auxílio possam ser auxiliados. Que aqueles que não aceitam ainda a luz sejam afastados. Pedimos, Senhor, que o teu amor nos envolva. Pedimos, Mestre, que estes benfeitores queridos, que compreendem a nossa ignorância, as nossas lutas e dificuldades, mas também a nossa alegria de aprender, a nossa vontade de melhorar, que eles possam estar conosco, que nestes momentos possam nos aplicar o passe, que estas energias caiam sobre nós, trazendo proteção,
equilíbrio, defesas, que nós possamos refletir essa luz, Senhor, para aqueles que precisam, que nós não carreguemos o mal, mas transmitamos a luz, que nós possamos partilhar a bênção do Evangelho, a bênção do estudo e a alegria de aprendermos com a doutrina e com estes benfeitores, almas devotadas, amigos queridos, professores devotados, que nos amparam, nos socorrem, que nestes momentos eles possam limpar nosso espírito, nossas energias, possam afastar os males e possam nos dar o amparo da luz e o socorro que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, que a bênção de aqui estarmos possa se repetir, que a alegria de aprender, de partilhar, de caminharmos juntos, seja sempre uma bênção para nós. Que estes amigos queridos recebam a nossa gratidão, que eles nos amparem, nos protejam em teu nome, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.